Agora, como pode cientistas acreditar no colapso da humanidade e o povo que anda com a Bíblia, que tem 22 capítulos, sobre o assunto não... Eu não sei se você vem reparando isso, mas de alguns anos para cá, vem acontecendo não somente no mundo, mas também no Brasil, muita coisa estranha que hoje as pessoas acham como normal. O que eu venho percebendo também é que antigamente os teóricos da conspiração eram vistos como pessoas alucinadas, como pessoas que estivessem delirando. Mas o que eu venho percebendo é que quanto mais o tempo vem passando, as teorias da conspiração estão deixando de ser teorias. Esse é o meu ponto de vista. O pastor Carlos Cardoso, que tem uma veia um tanto quanto conspiratória, mas que não deixa de ser muito realista, esteve no Eu Acredito podcast com o apresentador Fábio. Ele falou algo muito interessante sobre os atuais acontecimentos políticos e geopolíticos, e vale a pena você ouvir. Vou trazer esse vídeo para você agora. Antes, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações, e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Antes da gente dar início aqui ao vídeo em questão, eu gostaria de trazer para você aqui um breve comentário de Sylvester Stallone. Ele ia, se eu não me engano, gravar o filme Os Mercenários. Parece que uma grande parte desse filme ia passar aqui no Brasil. E ele aproveitou em um momento de entrevista para poder falar sobre a questão do filme. E ele citou sobre o Brasil. E veja só a declaração que ele deu a respeito do Brasil. Olha só comigo. Ele disse assim, ó, em resposta a uma pergunta sobre por que filmar no Brasil, Stallone fez um comentário considerado ofensivo dizendo que lá, ou seja, no Brasil, você pode atirar nas pessoas, explodir coisas e eles dizem obrigado. Ele também imitava uma pessoa humilde dizendo, e leve um macaco. Essa declaração de Sylvester Stallone causou uma grande indignação entre os brasileiros. Mas resumindo, ele disse que no Brasil você pode fazer o que você quiser e na hora de ir embora ainda te dão um macaquinho, ou seja, te dão um brinde de presente. O pastor Carlos Cardoso esteve no Eu Acredito podcast com o apresentador Fábio, e segundo a sua percepção de tudo que está acontecendo geopoliticamente falando, e aqui mesmo no Brasil, segundo ele, eles estão vendendo o Brasil, dissolvendo o Brasil na cara dos brasileiros, e as pessoas não estão percebendo. Acompanhe comigo o vídeo. Quem divulga o relógio do Apocalipse, que foi essa semana, são ateus, porque a maioria dos cientistas não crê em Deus. Agora, como pode cientistas acreditar num colapso da humanidade e o povo que anda com a Bíblia, que tem 22 capítulos, sobre o assunto não acredita que é o Apocalipse? Então, assim, Fábio, a gente precisa entender, por exemplo, por que Elon Musk foi chamado para o governo? Por quê? Porque ele vai colocar robôs no lugar de muito funcionário público. Ele quer enxugar a máquina pública. Como é que se enxuga a máquina pública? Desfazendo de funcionário. Muita gente no governo americano vai ser mandada embora e ser trocado por robô. Robô é inteligência artificial. O ser humano, cada vez que... E quer dizer, se nós estamos dentro de um projeto americano da Stargate, eles querem dar o controle, o domínio e a segurança da América a uma inteligência artificial. Que vai prever e vai estar em tudo, em todo lugar, sabendo de tudo. Então, o que acontece? A gente tem, eu tenho visto de uma forma assombrosa. Essa semana eu fiz uma live e falei sobre isso. Você sabe qual é uma das piores crises que o mundo está sofrendo e ninguém está falando? Qual? Falta de mão de obra. Não tem trabalhador para nada. Vai em qualquer empresa e pergunta qual é a tua maior dificuldade, empresário. Ele não tem fator humano para trabalhar. As pessoas estão tão emburrecidas que elas não querem trabalhar, elas não conseguem. Tem um vídeo, eu mostrei lá no meu canal, de uma RH, né, que fez entrevista com 7 jovens, entre 18 e 21 anos, todos com problema psicológico. Se tratando com psicólogo, tomando antidepressivo, falou, não tem... Ela mesma falou, o que será da próxima geração? Quer dizer, o ser humano ele está se transformando num ser descartável. Emburrecido. Você vê que o QI, tem um cara falando do QI do brasileiro, dizendo que o QI do brasileiro é semelhante ao do chimpanzé.
É como se as pessoas não estivessem mais raciocinando, mais pensando, mais... Você está entendendo? Olha o nível que nós chegamos em emborrecimento. Então, veja, o protótipo é as máquinas assumem o controle de tudo. A China já tem da BYD, daquela marca de Xiaomi. Sim. Que é sei lá, eles têm montadora de carro que monta um carro em 1 minuto e alguns segundos. Meu Deus. E mostra o vídeo, você vê o carro sendo montado em menos de 2 minutos. Ele entra na produção, robô, colocando, o ser humano entra ali só nos detalhes finais. Olha a quantidade de emprego. Você está entendendo? Sim. A gente tem aí as questões 3D hoje, máquina 3D que constrói casa. Você vê que cada vez mais a tecnologia está assumindo o lugar do homem. E aí entra a questão da Agenda 2030. Para que eu vou manter tanta gente viva se elas só me custam prejuízo? A redução populacional, né? Que entra na questão da redução populacional. Não é? É cálculo, se você for analisar de uma forma grosseira, para que eu vou ter uma quantidade tão grande de pessoas na Terra se elas não produzem nada? Se são inúteis. A ponto que ele chama o povo de gado na cara dura. Então, assim, eu digo assim, Fábio, quando você estuda a Agenda 2030, eu tive lá na ONU, toda a ONU lá, entrei lá na ONU, passei nos corredores, fui lá onde tem as audiências da ONU. Então, assim, você vê que toda a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, trabalhando pela Agenda 2030. É maravilhosa a ideia. Um mundo sem fome, sem desigualdade social, saúde para todos, educação para todos, igualdade de gênero, empoderamento feminino, energia limpa, não é? O mundo dos sonhos, né? O mundo do desenvolvimento, Aí você olha para uma agenda maravilhosa. Se você for olhar assim, imagine todo mundo vivendo bem, comendo bem, se vestindo bem, estudando. Mas a conta não fecha, não tem como. A gente não consegue hoje ter para manter o que tem. Como é que eles vão conseguir isso? É só reduzindo e reduzindo drasticamente a população mundial e distribuindo renda. Que daí pode vir essa questão de uma crise financeira que possa gerar a necessidade do salário básico universal. Quer dizer, a gente zera a tua dívida, você não deve mais nada. Você vai receber essa quantidade para viver. Você vai ter direito a isso, isso e isso, só que você vai estar sob o meu controle. Meu Deus do céu. Se você desobedecer, você não vai ter direito. Parece, na verdade, um mundo distante isso aí que você está falando, né? Parece até cena de filme. Mas já está sendo implementado. Mas é uma realidade. A China é isso. A China é exatamente isso. A China dá o crédito social. Se você desobedece, eles tiram teu crédito social. Se você for muito imprudente, você vai para um campo de concentração. Não é uma prisão, é um lugar para fazer uma lavagem cerebral para você sair de lá pronto a se submeter ao governo. Então, quer dizer, o laboratório é a China. Então, assim, para que vamos manter uma quantidade enorme de pessoas se não produzem, não geram, e não criam, e não fazem nada? E se a gente tem uma ferramenta que controla tudo, sabe de tudo, está em tudo, e nos dá uma certa segurança em tudo. Tem a onisciência, né? Então a gente consegue prever para que você está entendendo? E uma das questões, Fábio, voltando ao relógio do Apocalipse, que está interligado a esse assunto, é que o que movimenta esse relógio, né? Ele surge em 1947, após a bomba de Hiroshima e Nagasaki, lá daí vem todo um gráfico com medo de armas nucleares. Então, quando o relógio do Apocalipse surgiu, nós estávamos a 15 minutos da meia-noite. O que movimentava o relógio era guerras e questões climáticas. E ano passado e esse ano entrou a questão da inteligência artificial, que ela não tem regulação. É o que você falou. Então, imagine você está criando algo tão poderoso que ela já está se duplicando, por exemplo. A inteligência artificial ela consegue se autoprogramar sem depender de homens. Ela consegue se autoprogramar. Se autoprogramar. Já existe inteligência artificial que consegue se autoprogramar. Então, por exemplo, ela pode... ela vê que você bloqueia ela em algumas coisas aqui. Ela pode se programar prevendo o bloqueio e pode
burlar o teu sistema. Que loucura. Olha o nível que nós estamos chegando. Mas vem cá, poderia... Você já assistiu o do Futuro lá, como é que é o nome do Arnold? Exterminador do Futuro? Mesma coisa. Então pode haver uma revolta da inteligência artificial contra os seres humanos? Imagine se ela pega e controla o sistema de segurança da América e diz, nós vamos destruir a China. Tem mísseis apontados para... Existem mísseis guardados em todos os lugares apontados para a China. Ela desbloqueia e lança. Parece cena de filme, na verdade, imaginando. Parece ficção. Que nem o Stargate mesmo, que a gente fala, né? Como é que pode a CIA ter pegado pessoas com uma certa habilidade de prever o futuro, treinar elas para usar elas como agente? E como é que pode Donald Trump pegar o nome do Stargate e colocar no sistema da IA? Como é que pode a China criar uma inteligência artificial mais poderosa do que o ChatGPT com um preço que dá nem 5% do que vale o ChatGPT? Tirou todo o crédito. Meu irmão, $1 trilhão em 24 horas é muito... E tá perdendo, tá? As ações dessas empresas estão despencando. O mercado financeiro despenca nessa questão aí. Porque, veja, economicamente causa um colapso mundial, o que eu acabei de falar. Eu tenho um negócio que vale $1 trilhão. Você chega e me oferece o mesmo produto com mais qualidade por 6 milhões? Para onde o povo vai correr? Para cá. Investimento aqui. Entendeu? E aí quebra um sistema que parecia poderosíssimo, de repente não vale mais nada. Mas a China sempre teve essa ambição de ser a nação mais poderosa do mundo? Ela foi projetada desde o início para isso. Pra ter Você vê que se você pegar na década de 90, o PIB do Brasil era maior que o chinês. Nós estamos falando menos de 30 anos, a China se posicionou e está competindo com a América. E na tecnologia passou os Estados Unidos agora. Imagina. E o Brasil só está atrasando, né? A vida, né? O Brasil, Fábio, infelizmente é colônia, né? A gente fala, as pessoas ficam bravas, mas essa ideia... Eu sempre falava assim, na política passada, né? Se criou um fanatismo de que tudo ia melhorar quando com o Bolsonaro no poder. Se você olhar todas as políticas do Bolsonaro... E ver assim de uma forma bem clara assim, ele queria fazer, vamos dizer, a ideia é boa, você quer fazer, mas ele não pode fazer nada, porque quem manda no Brasil não é o presidente. O presidente está ali só para para obedecer. E o Brasil tem um problema sério, né? Por exemplo, a Venezuela tem petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. É o que a Venezuela tem para oferecer. Agora o Brasil tem nióbio, grafeno, comida, petróleo. O Brasil tem tudo. Água. E que a água, em questão aí de poucos anos, se tornará... Vai ser vendida a preço de petróleo. E veja que quando você... O Brasil tem oxigênio, né? Amazônia, a maior reserva do mundo. Aí você vê quem é o dono das águas, dos locais onde tem as maiores reservas de água do Brasil. É o Banco Mundial. Quando você... É a Nestlé e Coca-Cola. E Banco Mundial sempre vai ser Nestlé, Coca-Cola e Banco Mundial. Todas as megas corporações estão... Então, quer dizer, elas já controlam esses ambientes que geram muita riqueza. A reserva de urânio que o Brasil deu para a China aí por balela, não chegou nem a $1 trilhão, foi bilhões aí de reais. Urânio dá para fazer bomba. Você vê, não, mas era a reserva que tinha grafeno, mas tinha urânio. Então, quer dizer, o Brasil tem tudo que o mundo precisa. Isso não é um país precisa, que todos os países precisam. É por isso que o Brasil não vira um comunismo. A gente está vivendo, entre aspas, um socialismo, né? Mas toda essa agenda de esquerda, ela não consegue entrar no seu ápice como a China, como a Venezuela, como Cuba no Brasil. Primeiro por causa das fronteiras que o Brasil tem. O Brasil tem que estar ligado a todos esses países. E fora a questão de importação e exportação. Então, o Brasil é um mercado que a riqueza é totalmente sugada e o povo é totalmente escravo. E sempre vai ser assim. Quando você olha, o sistema é isso. Então, as ideias eram boas, vamos dizer assim, do Bolsonaro. E eu sempre toco nessa tecla. Bolsonaro dizia, antes ele assumir, né? Dizia assim, em 2018, né?
para 19, quando ele assume. Ele dizia assim, existia vídeos na internet dizendo, não, o Bolsonaro vai abrir as reservas de nióbio e o PIB o nióbio do Brasil coloca o produto interno do Brasil maior do que dos Estados Unidos. O nióbio. O problema é que o Brasil não sabe como usar, né? Não pode. Não é que não sabe, não pode. Quem controla o nióbio do Brasil é o Banco Mundial. Até o valor de mercado quem controla é o Banco Mundial, a família Rothschild. Então, daí dizia assim, ó, antes do Bolsonaro entrar, não, ele vai abrir as reservas de nióbio e o Brasil vai prosperar. Cadê? Então, o Brasil, na verdade, ele é manipulado pelos globalistas. Por exemplo, o maior imposto do mundo, com o tanto de riqueza que tem, não bate, as contas não fecham. Sabe o que a conta não fecha? Você tem um Congresso Nacional, você tem um Senado, você tem um Supremo que gasta mais do que a coroa britânica. Você tá tem o executivo também, né? Que está quebrando tudo, gastando mais do que... Então, assim, você vê que as contas não fecham. Então, esse endividamento que está agora, ele é proposital. Se não tivesse alguém permitindo, não chegaria. Porque quanto mais o país se endivida, mais ele perde a sua credibilidade, mais ele perde a sua riqueza. Tem alguém comprando tudo isso por trás, que é quem controla tudo. Então de alguma forma, o Brasil está sendo vendido aos poucos. Sempre foi, né? Desde a origem. Que os portugueses chegaram aqui e levaram ouro embora. Né? Que é aquela história do santo do pau oco. É uma realidade. Eles trocavam espelho por ouro com os índios. Que os índios começaram a se ver refletido no espelho, ficavam todos, né? Deram poder ao espelho, os índios vinham e traziam o ouro. Como é que eles levavam para não ser roubado? Eles esculpiam os santos, deixavam o oco, colocavam o ouro dentro, tapavam e levavam os santos para o oco. Quer dizer, o que estava dentro do oco era o ouro do Brasil sendo levado embora. Então sempre foi, né? E não tem como você chegar e dizer que o Brasil hoje, na minha visão, o Brasil é o país mais rico do mundo. Seria o mais rico do mundo, mas ao mesmo tempo existem lugares... Não consegue mais... Mais miseráveis do que muitos países do mundo, né? Sim. E você vê, você tem a França como lá no G7, né? Olha o tamanho da França para o tamanho do Brasil. Como é que a França é mais rica que o Brasil em questão... Se o Brasil tem mais terra, tem mais água, tem mais nióbio, tem mais... Quer dizer, o Brasil nunca foi dono de nada. Só nessa perspectiva. Você pega a França e coloca no mapa do Brasil. Você vai ver que a França é um país minúsculo dentro do Brasil. E como é que um país daquele tamanho é mais rico do que todo esse país intercontinental carregado de riqueza? É porque tem donos em tudo aqui. Então a gente vê que voltando, né, que a gente vê essa questão de esquerda e direita, e isso em âmbito mundial, é só para manipular o povo. E hoje a gente está vivendo qual é o ápice agora. O ápice é... Quanto mais dividido, mais eu controlo. E aí você tem o ápice da extrema direita e a extrema... Não tem mais equilíbrio, parece. Ou a pessoa ela é extremamente de direita ou extremamente de esquerda. Então fica mais fácil de se autodestruir. E no Brasil a gente vive essa guerra ideológica, né? Sim. Você não pode se manter neutro ou em um ponto de equilíbrio. Se você falar contra Bolsonaro, você é Lula. Se você tecer uma crítica a Bolsonaro, você já é considerado como lulista. Se você tecer uma crítica a Lula, você já é bolsonarista. Os camaradas, eles não conseguem ter a percepção que você pode gostar do cara e criticá-lo. Igual, por exemplo, eu gosto do Bolsonaro, mas eu não sou um bolsonarista. Eu não consigo concordar com o Bolsonaro, que até agora ele estando inelegível, ele se apresenta como plano A, como plano B, como plano C. Ele já deveria ter dado uma opção. Pessoal, se eu continuar inelegível, nós temos aqui. Poderia não falar nome para o cara não sofrer retaliação, mas poderia dar uma ideia. Entendeu? Eu discordo totalmente disso. Sempre plano A, sempre plano B, sempre é ele. Entendeu? Então, assim, gosto do Bolsonaro, mas não sou bolsonarista a ponto de idolatrar, igual muita gente fez na época. Eu penso até que o erro da igreja, não igreja como organismo, mas da instituição, foi uma idolatria, uma veneração exacerbada ao Bolsonaro. Sim. Tinha gente que parava o momento do culto quando o Bolsonaro estava entrando para ficar gritando mito, 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 e Deus não vai dividir a sua glória com ninguém, vai.
O que acontece? O pessoal está pedindo para falar mais perto do microfone. O que acontece, Fábio? A gente está vivendo, por exemplo, na campanha, eu perdi muito seguidor, mas muito mesmo. Que eu dizia, eu gritava no microfone das minhas áreas, sai da frente do quartel, vocês vão tudo para cadeia. Não vai acontecer nada no Brasil. Eu falava. Aí o pessoal disse, o senhor virou comunista, o senhor não acredita, o Brasil tem promessa, Deus falou. Tic-tac. E Deus falou, e eu falava, Deus não falou nada, Deus não está satisfeito com o Brasil. Você não vê um posicionamento nem de líderes, porque os líderes religiosos queriam que ele permanecesse para trazer um paraíso para eles na terra. Essa é a visão, né? E você vê que Deus olhou para tudo isso e falou, não tem como. É a mesma coisa que você dividir a glória com o homem, né? Porque o povo estava colocando toda a confiança em quem? No presidente. No presidente. Então eu dizia, vai para casa que vocês vão para cadeia. Muita gente voltou depois, né? Quando aconteceu tudo que eu falei, pastor, me perdoa. Porque as pessoas ficaram cegas. As pessoas foram para frente de quartel, dormiam na frente de quartel, pegavam chuva. Daí qual foi a minha grande queixa? Que entra a questão do reino de Deus. Eu vi pastores alugar trio elétrico para fazer política. E eu nunca vi os mesmos pastores, que são amigos meus, alugar um trio elétrico para fazer um culto de evangelismo. Infelizmente. Então, o que eles estavam defendendo nunca foi o reino de Deus. Porque eu bato nessa tecla. O reino de Deus, a igreja não precisa ser defendida. Porque o cabeça da igreja é Cristo, a rocha que a igreja está edificada é Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Foi Jesus que falou no fundamento da igreja. Então, eu vi pastores pegando chuva e ficando com chuva. E crentes embaixo de chuva. Faz um culto ao ar livre com chuva. Não faz. Não vai ninguém. Se tiver chovendo, o povo vai tudo embora. Não, e isso que o pessoal estava pegando... Quando chove, o povo não quer ir para a igreja. Verdade. Mas estava na frente dos quartéis. Mas estava no quartel pegando chuva. Forças Armadas, SOS, salvem o Brasil. Você está entendendo? Então nunca foi. Quando você olha para tudo isso, é uma cegueira e uma histeria sem precedente. E quando você olha, dá 2 passos para trás, você vê a cegueira que o povo está defendendo um partido. A gente tem crentes que defendem a agenda esquerda. A gente já tem no nosso meio. Que é um absurdo, né? E o outro lado, você vê uma histeria de um extremismo sem equilíbrio. E aí, biblicamente, a Bíblia fala para nós sermos sóbrios e moderados. Né? E o que é a moderação? É o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio. De entender que o reino de Deus é maior que tudo isso. Que o reino de Deus é maior do que a direita, é maior do que a esquerda, é maior que os Illuminati, é maior do que todo esse viés político, toda essa questão. E eu estou na terra, né? Mas eu participo de um reino que é inabalável, que é muito maior que tudo isso. Na verdade, o senhor tem dupla cidadania, né? Cidadania celestial e cidadania terrena. Quando você vê, você respeita as leis, né? Terreno, mas na nossa Constituição, né? Nós somos regidos pelo reino de Deus, que é uma monarquia. Né? A gente tem na Bíblia a questão da teocracia, que é o governo de Deus, que veio até Saul, e nós entramos na monarquia. Na monarquia, quando você começa a estudar sobre isso na Bíblia, você fica... você vê que na monarquia o povo não é dono de nada. Tudo que pertence dentro de uma monarquia pertence ao rei. Você é apenas um mordomo que administra os bens do rei. Olha que cultura tremenda. Então, quando eu entendo, eu estou no reino de Deus, então tudo que eu tenho, casa, carro, pertence a Ele, porque foi Ele que me concedeu tudo isso. Então, eu só administro o que pertence a Ele. Somos mordomos. Tanto na questão terrena, como nas questões dos valores espirituais. Tudo muda quando você começa. Totalmente, né? Totalmente. Eu tenho um rei, eu tenho um governo, eu tenho uma constituição, que é a palavra de Deus, e eu vivo sobre ela. Agora eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião a respeito de tudo que está acontecendo nesse exato momento na política brasileira. Deixe o seu comentário logo aqui abaixo, ele é muito importante
Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.